Olá, ouvintes da Rádio Fratev! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Criação Agroecológica de Suínos. Eu sou o Samuel, aluno do curso de Medicina Veterinária na UFV, e no episódio de hoje nós vamos discutir sobre a valorização das raças nativas de suínos. Para isso, teremos um convidado especial, o zootecnista Bruno Alexandre, professor da UFMG. Olá, professor. Tudo bem? Você poderia se apresentar aos ouvintes aqui da rádio? Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o professor Bruno Silva, professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, na área de nutrição e produção de suínos e adaptação ambiental. Sou chefe do setor de suinocultura da universidade e também sou coordenador do Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, o NEPSUI. Então vamos ao tema do programa de hoje. Entendemos que as raças de suínos existentes nos dias de hoje são provenientes do melhoramento genético, o que possibilitou o surgimento de raças com aptidão para determinadas características, como a espessura de toucinho, tamanho da leitegada, porcentagem de deposição de gordura, desempenho reprodutivo e outras características de interesse produtivo. Porém, o melhoramento genético vem diminuindo o teor de gordura da carne suína, a fim de atender às exigências de mercado. Com isso, podemos observar efeitos diretos nas propriedades sensoriais da carne, visto que é a gordura intramuscular que dá a sensação de suculência, o que faz muitos consumidores optarem pela carne caipira, por ter esses teores de gordura elevados. A criação de porcos caipiras no Brasil é presente em diversas propriedades de agricultores familiares, associada à sua subsistência, por meio do aproveitamento da carne e banha para o consumo e venda de excedentes. Então vamos à nossa primeira pergunta. Professor Bruno, quais são as principais raças de suínos caipiras encontradas no Brasil e quais as suas características? Bom, a espécie suína, ela não é nativa do continente americano, de forma então que os primeiros suínos eles chegaram às Américas, provavelmente ali trazidos por Cristóvão Colombo na sua viagem a Santo Domingo em 1493. Já no Brasil, os primeiros exemplares foram introduzidos por Martim Afonso de Souza, e eram representantes das raças portuguesas como a lentejana e bizarra, de raças espanholas como a galega e a perijordina. Existiam também exemplares italianos como a napolitana e a própria asiática, a Macau. Bom, a partir daí então, essas raças sofreram a influência de inúmeros fatores. Agruparam-se independentemente e, com o passar dos séculos, formaram as chamadas raças locais ou naturalizadas. Dentre as raças naturalizadas de suínos criados no país, nós podemos citar ali Piau, o Nilo, Pirapetinga, o Tatu, Canastra, Canastrão, Caruncho, o Moura, o Monteiro, Pereira, Canastrão, e o fenótipo casco de mula. Essas raças elas foram apreciadas e exploradas por muito tempo pela população. No entanto, ali no início do século XX, com o aumento da necessidade de se produzir mais carne no Brasil, então passou-se a introduzir conceitos de melhoramento genético dessas raças primitivas por meio da importação de raças exóticas, raças do tipo carne, que então passaram a ser utilizadas e absorvidas pelas nossas raças naturalizadas. Esses cruzamentos então contribuíram expressivamente para a redução da diversidade genética, com a perda de genes individuais e combinações particulares de genes. Entendi. Então realmente existe uma diversidade muito grande de porcos caipiras no Brasil. E quais são as vantagens da criação de um animal mais rústico?
Bom, de uma forma geral, os suínos nativos, né, os naturalizados, eles têm um potencial genético mais limitado, né, comparado, por exemplo, a raças melhoradas. Entretanto, né, num contexto de produção orgânica, né, de produção extensiva, as raças naturalizadas elas são vistas como talvez as raças mais adaptadas e ideais para esse tipo de condição. Primeiro, por serem mais rústicas. Segundo, por serem menos exigentes em relação ao manejo e alimentação. Também por agregarem algumas características diferenciadas, né, principalmente quanto à qualidade da carne e seus derivados. Em regiões que, por exemplo, possuem condições climáticas severas para a criação de suínos, né, essas raças nativas elas possuem um melhor desempenho que as raças importadas, por exemplo. Principalmente quando criadas, né, de forma extensiva, uma alimentação mais desafiadora, né, e também sob condições higiênico-sanitárias mínimas. Então, as raças nativas são fontes, né, de genes capazes de melhorar a resistência, né, de raças exóticas, pois a gente deve considerar que quanto mais produtiva a raça menor vai ser a robustez, né, a tolerância dessa raça a desafios, mais exigente ela vai ser do ponto de vista sanitário, né, mais exigente do ponto de vista nutricional e de instalações. Então, portanto, torna-se interessante o uso de raças mais robustas, mais rústicas ou naturalizadas, né, principalmente pela sua grande capacidade de adaptação, né, a condições mais extremas, né, de produção. Devemos levar em consideração que atualmente o modelo suinícola é altamente tecnificado e demanda de mão de obra qualificada, além de gastos com insumos externos. Sabendo disso, é possível que um agricultor inicie uma criação de porco caipira sem a necessidade de grandes investimentos e que seja economicamente viável? Bom, a suinocultura ela exerce um papel representativo, tanto no aspecto econômico quanto no social. Dentro da conjuntura, né, do cenário da agricultura familiar, torna-se interessante, né, a exploração da raça suína, né, e torna-se ainda mais interessante e importante, né, trabalhos de conscientização, né, sobre a qualidade da carne suína, principalmente voltado ali para essa nova tendência de mercado que é a produção orgânica. Então se abre-se uma janela para que a atividade possa crescer, né, se diversificar e ser uma opção para que haja um aumento de renda para a agricultura familiar. Os custos iniciais eles são relativamente baixos, né, basicamente necessitando você ter uma área adequada, né, para trabalhar esses animais de forma extensiva, né, cuidados com relação ao alojamento desses animais, mas assim, nada que demande um custo de investimento alto como uma suinocultura convencional ou comercial. Além do mais, do ponto de vista de alimentação, né, as raças nativas elas lidam muito bem com a alimentação alternativa, né? Então a própria propriedade, ela tendo ingredientes, matéria-prima alternativa, né, sendo produzida na própria propriedade, isso pode ser utilizado, né, de forma balanceada na alimentação desses animais. Sabemos que o plantel nacional de suínos tem passado por grandes modificações nas últimas décadas. Isso ocorre devido ao aumento da procura dos produtores por raças cada vez mais produtivas. Essa substituição de raças caipiras por raças estrangeiras é responsável pela diminuição do número de exemplares nativos. Qual a importância da preservação das raças caipiras de suínos no Brasil? Bom, como mencionado anteriormente, né, a busca por uma maior produtividade, por maior eficiência e volume de produção, né, obviamente fez com que houvesse uma substituição, né, das raças naturalizadas, né, por raças mais especializadas. Obviamente que isso então impactou do ponto de vista de conservação, né, das raças, disponibilização de indivíduos para conservação, né, ou para iniciar programas de conservação dessas raças. Então, assim, considerando o valor histórico, cultural e econômico das raças naturalizadas, cuja real importância para a sustentabilidade da suinocultura extensiva brasileira ainda não foi suficientemente avaliada, a diversidade genética ela é um critério essencial para determinar prioridades em um programa de conservação. Então é extremamente importante que a gente mantenha uma diversidade genética da espécie para que então a gente consiga antever, né, ou para que a gente consiga se precaver, vamos dizer assim,
de imprevistos dentro de um processo de desenvolvimento e mantença de uma espécie naturalizada. Professor, o senhor, juntamente com o Núcleo de Estudos em Produção de Suínos da UFMG, o NEPSUI, desenvolveram uma raça híbrida de Piau com Duroc, o porco do cerrado. Quais as principais características dessa nova raça? Bom, a ideia do desenvolvimento dessa nova raça, né, do porco do cerrado, né, que, como você mencionou, ele é um híbrido resultante do cruzamento do Duroc com o Piau, ou seja, uma raça comercial Duroc com uma raça nativa naturalizada, que é a raça Piau. A ideia, obviamente, surgiu de um contato de parcerias, de trabalhos que nós temos que a nossa equipe tem com a Espanha, né, com o sistema de produção do ibérico espanhol, né, onde nós observamos que existe um trabalho forte já de muitos e muitos anos, podemos dizer seculares, né, de conservação da raça nativa e uma valorização por parte, né, da própria Espanha com relação à importância dessa raça para o crescimento econômico, né, para o desenvolvimento da sociedade. Então a raça ibérica, né, é uma raça altamente valorizada que apresenta características muito similares, né, do ponto de vista de desempenho, de maturidade, de crescimento, de características de cortes, de rendimentos de cortes, muito parecido com as raças que nós temos aqui no Brasil. Afinal, as nossas raças, né, elas descendem das raças europeias, né? Então, o que acontece? Seguindo um pouco a linha do que é feito na Espanha, né, cerca de 75% de toda a carne, vamos botar carne de animal naturalizado ou carne proveniente de animais rústicos na Espanha, é proveniente de um cruzamento Duroc com o porco ibérico, né? Porque ao longo dos últimos anos se descobriu que esse cruzamento, né, ele permitia manter as características clássicas do porco rústico, né, e associar ainda ganhos adicionais, né, provenientes, né, da raça comercial Duroc, que inclui ali mais marmoreio, então seja infiltração, uma velocidade de crescimento mais alta, né, uma maior taxa de sobrevivência dos leitões, enfim, né, várias características que viabilizassem então, né, esse cruzamento. Então nós decidimos, nessa mesma linha de trabalho, desenvolver algo parecido aqui, né, no Brasil, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Então nós procuramos uma raça nativa estabilizada, uma raça naturalizada estabilizada, em que a gente pudesse de fato confiar naquele material genético, né, e que é o caso da raça Piau, que é uma das poucas raças estabilizadas no país em que você tem núcleos de produção, poucos, mas você tem núcleos de produção, um deles até na própria UFV, na Universidade Federal de Viçosa, de onde nós adquirimos nossos primeiros exemplares. Posteriormente, então, nós cruzamos, né, as nossas fêmeas, as fêmeas Piaus, com o Duroc, e nós produzimos, né, o chamado porco do cerrado. Porco do cerrado, justamente porque o campus do Instituto de Ciências Agrárias do UFMG encontra-se num contexto de cerrado, então a gente optou, né, norte de Minas, a gente optou por dar o nome de porco do cerrado. E assim, o animal fez jus ao nome, né, se adaptou muito bem às características climáticas da região e o animal se desenvolveu, se adaptou muito bem. De forma que os primeiros estudos que nós realizamos com os primeiros exemplares, os rendimentos, cortes, todas as características desses animais bateram, né, muito próximo, né, em várias características, até igual ao ibérico espanhol cruzado com Duroc. Então nós chegamos à conclusão que, olha, nós temos um animal com grande potencial a ser explorado, adaptado às nossas condições, né, climáticas, né, e que apresenta características, né, de um animal robusto, né, enfim, né, você acaba tendo um animal de grande viabilidade econômica, né, dentro da pequena propriedade. O programa de hoje foi muito bacana, hein, pessoal? Gostaria de parabenizar o nosso convidado por ter nos passado um pouquinho de seu conhecimento sobre as raças nacionais de suínos. E não se esquece, segue a gente lá no Instagram, @GAPAUFV. E em caso de dúvidas ou sugestões, também temos o nosso e-mail animais.agroecologia@ufv.br. E assim encerramos o programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!